vocês. Peço que vocês abram a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 28. Vamos ler do versículo 10 até o 22. Gênesis 28, 10 a 22 diz assim a palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Ele disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, pois eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui termina a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós invocamos, ó Pai, também, ó Deus, o teu nome nesta hora, pedindo que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Abrindo, Senhor, a nossa mente para a tua palavra, Pai, porque nós necessitamos dela para viver. Nós somos alimentados verdadeiramente, Deus, por aquilo que sai da tua boca. O Senhor fala conosco nesta hora, no nome de Jesus, o nosso Mestre. Amém. Irmãos, encontrando Deus quando você está perdido. Este é o nosso tema. E eu quero fazer uma reflexão com vocês antes da gente entrar no texto. O primeiro é o seguinte: imagine o mundo sem GPS, Google Maps ou Waze. Imagine você ter que andar em São Paulo, pelo menos assim, para quem vem de fora, nossa, andar aqui de carro sem um aplicativo é muito complicado, muito difícil. Você pode entrar na rua que não deseja, dar de cara com uma situação bastante indesejável e ter que se desvencilhar dela ali rapidamente, enfim. Sobretudo se for tarde da noite. Ou você está numa viagem, de repente falha a tua rede, não tem mais sinal. Caramba, e agora? Como é que eu sigo? É muito ruim mesmo. Hoje a gente virou dependente, né? E a memória geográfica, né? A memória espacial da gente está começando a se modificar por conta disso. E a gente fica perdido se simplesmente não tiver esses aplicativos juntos conosco. Na verdade, uma das piores sensações que podemos ter é a de estarmos perdidos. É uma das piores sensações. Não apenas em termos geográficos, não apenas geograficamente, ou seja, espacialmente você está perdido em algum lugar que você não gostaria de estar. Eu lembro de várias vezes, sei lá, no supermercado, shopping, ouvir a voz de um locutor falando sobre uma criança que estava perdida e está procurando seus pais. E graças a Deus que ela pelo menos conseguiu encontrar alguém do shopping que estava ali em segurança. Mas eu fico imaginando a aflição da criança em não ver seus pais, e na aflição dos pais em ter perdido a criança. Meu irmão já se perdeu do meu pai numa feira e parou em casa depois, sendo levado por um cliente da feira que viu ele, uma criança perdida de mais ou menos 10 anos, e o levou de volta. Meu irmão
irmão tem uma memória espacial muito boa, e ele muito pequeno sabia chegar em casa, e aí foi guiando o senhorzinho até ele chegar em casa e, nossa, minha mãe comeu o fígado do meu pai naquele dia por alguma razão. Mas é muito ruim mesmo. Mas pior ainda do que estar perdido espacialmente, é estar perdido na nossa vida. É estar perdido nas decisões que a gente toma. É ver quantas decisões tolas, quantas atitudes impensadas que nos colocaram em situações que só nos trazem problema, só nos trazem aflição, só nos trazem tribulação, que é uma palavra bem bíblica, assim, bem das traduções mais tradicionais. Eu gosto dela porque ela já é uma palavra complicada e feia, manifesta bem o que é um problema, né? Uma tribulação, uma coisa realmente muito ruim. E é muito ruim, irmãos, estar perdido nesse sentido. Não ter um sentido de vida, um foco, é muito ruim. Especialmente quando isso é por conta daquilo que você faz. Não é que alguém te colocou numa situação ruim, é que você mesmo cavou a sua própria cova. É que você mesmo é o gerador dos problemas. O contexto de Jacó é parecido. Jacó é alguém que tinha uma rivalidade com o irmão, a gente viu semana passada. Era alguém ganancioso, que com sua mesquinhez vendeu um prato de lentilhas com um picadinho de carne, para conseguir a bênção do irmão, que era estúpido por outro lado, era alguém com uma visão muito curta. Mas isso não fazia de Jacó alguém melhor. Jacó era um homem muito mesquinho, muito ganancioso, tinha essa rivalidade com o irmão desde a nascença, trapaceia seu pai, porque aquilo que nós acabamos de ler digamos que o episódio seguinte de quando Jacó e sua mãe tramam enganar Isaac, quando Isaac decide dar a bênção ao mais velho. Isaac já está sentindo que está meio que perto do final da vida. Isaac era meio dramático, ele ainda não estava, mas ele já estava cego. E digamos que isso já prejudicasse bastante a vida dele e a liderança do seu clã, da sua casa. Então ele já decide abençoar o mais velho. E nisso, como Jacó tinha comprado a bênção de Esaú, ora, a bênção era de Jacó agora por direito comercial, né? Mas Isaac não sabe disso. Isaac pensa que vai abençoar Esaú. E Esaú é chamado por Isaac fala para ele preparar uma casa, uma comida bem gostosa, e traz para ele que ele vai receber a bênção. E Esaú se faz de desentendido, não avisa que vendeu a bênção, e simplesmente vai caçar e acha que está tudo certo, que foi bobagem que aconteceu lá com o meu irmão, lá na mata, nas pastagens. Mas quando Esaú volta, Isaac já tinha abençoado Jacó, porque Rebeca, junto com o seu filho caçula e preferido do seu coração, eles montam uma trapaça para o velho Isaac, que está cego e bem sugestionável, digamos assim. Então ele se fantasia de Esaú, a mãe dele prepara a caça e leva para Isaac. Isaac acaba abençoando o mais novo, e agora já não tem mais bênção para Esaú. Esaú, muito irritado, jura ao seu irmão de morte, dizendo: assim que nosso pai morrer, eu vou matar Jacó. Então Rebeca, assustada com isso, e Isaac também, eles não querem um fratricídio, né? Eles não querem morte dentro da família. Então eles decidem: olha, vamos mandar você para a casa da família da tua mãe, até porque a gente não quer que você se case com ninguém daqui, de Canaã, que são mulheres idólatras. Então se case com alguém lá da família da sua mãe, com uma das suas primas, filhas do seu tio Labão. Então Isaac e Rebeca mandam Jacó para Padã Arã. Jacó mesmo cavou os seus problemas. E aí nós veremos que quando nós estamos perdidos, Deus pode de fato nos encontrar. Que não é necessariamente o fim de estar perdido, embora muitas vezes pareça. Mas como? Vamos ver em duas partes. Primeiro, sendo visitado por Deus na sua dificuldade. É o que acontece com Jacó e é o que o Senhor promete que pode acontecer conosco também na nossa petição. E o segundo é respondendo ao Senhor.
com temor, adoração e compromisso, como Jacó fez e nós também devemos fazer. Na primeira parte do texto, então, nós vemos isso. Jacó sendo visitado por Deus na sua dificuldade. O lugar de encontro de Jacó com o Senhor é um lugar hostil, é um lugar bastante complicado, porque ele está no meio de uma encruzilhada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se ele volta para a casa dos pais, Esaú acaba com ele. Mas ao mesmo tempo, diante dele está uma situação completamente inédita. Ele não sabe o que vinha acontecer com a vida dele. Viagens, e sobretudo a pé, uma viagem muito perigosa naquela época. Muito perigosa. Então ele estava numa situação realmente muito hostil. Ele que foi criado, como se diz na minha terra, a leite com pera, né? Foi criado com todos os mimos, né? Tomando muito danoninho, sendo muito mimado por sua mãe, era um rapaz caseiro, mas era também bastante trabalhador, isso é um fato. Playboy, mas era o seu irmão, e não gostava de trabalhar, gostava de caçar. Mas ele tinha tudo do bom e do melhor, no conforto da casa do seu pai, que é um homem muito próspero, e agora se vê sem nada disso, sem nenhuma cobertura, sem a proteção da mãe, sem o conforto da casa do pai, sem a bênção que ele havia acabado de requerer da mão do seu irmão. Ele não tinha nada disso, era um lugar hostil, mas é neste lugar que Deus se revela a Jacó. E se revela em sonho, é o que a gente chama da Bíblia de sonho e revelação. Deus, por meio de um sonho, se apresenta a Jacó de maneira real. Ele aproveita o sonho para se manifestar realmente a Jacó. E quando o Senhor se manifesta, ele se manifesta de uma maneira muito específica. Como é a visão dele? Jacó vê uma grande escadaria, uma grande escada, que vai daqui da terra até o céu, ou melhor, que vai do céu até a terra. A gente vai ver por que essa ordem é importante. Mas ela estava apoiada à terra, mas o seu topo chegava ao céu. E nessa escada ele via anjos subindo e descendo, como de fato os anjos são, ministradores entre o céu e a terra. Eles são ministros de Deus, cooperam com Deus para que o plano de Deus se realize aqui no plano da existência material. E Jacó tem essa visão maravilhosa, nessa visão ele vê o Senhor. No texto original ele fala do Senhor no meio da escada, como no início, como lá no topo. Sabe, quando alguém está dando um grande evento e o grande anfitrião, a pessoa mais importante da festa, do evento, vai descer as escadarias. É mais ou menos isso que Jacó está vendo. Mas aí o Senhor está agora do lado dele e começa a lhe fazer promessas. Na verdade, nenhuma promessa muito nova. São as promessas que Deus fez a Abraão, agora repetidas, reafirmadas ao seu neto Jacó. Ele fala para Jacó que ele terá também uma grande descendência. Ele também herdará aquela terra na qual ele estava deitado, onde ele estava como um indigente, um andarilho, que não tinha eira nem beira, não sabia direito se ia conseguir chegar à região de Padã Aram. Irmãos, ele sai, depois você dá uma olhada no seu Google Maps, mede a distância entre ali a região da Cisjordânia, que é onde fica Betel hoje, até o norte do Iraque. Essa era a distância que ele tinha que percorrer a pé, porque ele vai para essa região. O norte do Iraque é a região de origem da família de Abraão e da família de Rebeca, da família de Labão, de Betuel, dos parentes de Rebeca. E é para lá que ele está indo. Ele está indo a pé, não sabe se salteadores irão, assaltantes irão pegá-lo, irão trucidá-lo, se feras ele vai encontrar no caminho. Ele não sabe de nada disso, que segurança ele terá, mas no meio de toda essa perdição, de não saber o que é que vai acontecer com a vida dele, ele que de repente tinha tudo, inclusive a bênção do seu irmão, aquilo que na verdade nem era dele por direito natural, digamos assim, porque ele não era primogênito, ele tinha a promessa de Deus, é verdade. O Senhor havia dito a Rebeca que ele daria as promessas da parte de Abraão. Mas o Senhor não disse que era para fazer
nenhuma trapaça, que isso seria feito de uma maneira enganosa, de modo algum. E isso foi da conta de Jacó e da conta da sua mãe. Então ele está aqui perdido porque as suas circunstâncias difíceis foram cavadas por ele mesmo. Mas Deus faz essas promessas que nós podemos chamar de promessas pactuais, promessas de aliança, de compromisso, que o Senhor tem com Abraão e agora com o seu filho Jacó, o seu neto. E o que é que nós aprendemos com essa primeira parte? Que verdades? A primeira é a seguinte: circunstâncias difíceis, irmãos, às vezes são o melhor cenário para Deus nos visitar. Não é incomum, de fato, você deve conhecer vários testemunhos nesse sentido, de pessoas que se achegaram a Deus por meio de dificuldades. Se chegaram a Deus por conta de uma doença, por conta de uma crise no casamento, uma crise em casa familiar, uma crise de desemprego. E o que para muitas pessoas lá fora, pessoas que são ímpias, não creem no Evangelho, pode parecer fraqueza. Fulano vai procurar uma igreja porque está desempregado, essa pessoa é muito fraca mesmo. Quantas vezes eu já ouvi isso, de pessoas falando de outras porque procuraram a Deus nos seus momentos de aflição. Mas, irmãos, com frequência o Senhor utiliza esses períodos muito difíceis da nossa vida para exatamente se achegar a nós. Por que razão? Porque são os momentos nos quais as nossas reservas, nossa confiança em nós mesmos está mais frágil. E de fato nós podemos nos render com mais sinceridade diante de Deus, que é quem verdadeiramente nos protege e nos dá força. Quando nós então não nos encontramos mais tentando achar força em nós mesmos, aí o Senhor age. É por isso, só para ilustrar, que, por exemplo, o Senhor, Ele tira o povo do deserto, do Egito, perdão, os liberta. A gente vai comemorar essa a Páscoa. A origem da Páscoa está nessa libertação do Egito. E Deus leva o povo até a beira do Mar Vermelho. E simplesmente o povo de Israel ali tem o exército do Egito de um lado e o mar do outro. Para onde é que eles vão? É uma situação na qual não tem escapatória. A única maneira deles poderem se sair daquilo é confiar no Senhor. Apenas confiar em Deus. Não há outra possibilidade. Eles não têm saída. Assim também era Jacó aqui. Ele não tinha outra coisa a fazer senão confiar no Senhor. Assim também é comigo e contigo. Se você está numa situação na qual você não vê saída, é porque é uma situação na qual o Senhor te levou para que você confie nele, para que você confie nele integralmente, inteiramente. Vemos também que é o próprio Deus que refaz o caminho para ele. Essa escada é uma escada que começa no céu e desce à terra. Não é uma escada que o Jacó colocou para tentar chegar ao céu. Não foi Jacó que se deitou e fez uma oração, antes de se deitar. No meu estado a gente chama isso de cavalo batizado, uma pessoa que não ora antes de dormir. E Jacó aqui é um cavalo batizado, ele não faz oração, não tem nada, simplesmente desce o pôr do sol, já não dá mais para seguir viagem por conta do anoitecer. Então ele vai dormir no meio do relento, do deserto, pega uma pedra como travesseiro, porque este é o melhor hotel que ele poderia achar, e simplesmente dorme. Ele não ora a Deus, não faz nada. Ele não pede a Deus: Senhor, me dá um sinal, me ajuda, eu estou precisando de alguma coisa. Ele não faz nem isso, mas ainda assim o Senhor se apresenta a ele. Porque, irmãos, é o Senhor que faz o seu caminho até nós. É Ele mesmo quem se apresenta. Ainda que muitas vezes não nos acheguemos a Ele, o Senhor vai lá e vai ao encontro de Jacó. O Senhor vem também ao nosso encontro. É Ele quem dá o primeiro passo. Nós somos a parte ofensora, a parte que ofendeu a Deus e que ofende a Deus todo dia. Deus é a parte ofendida. Mas a busca de reconciliação e perdão é sempre o Senhor quem dá o primeiro passo. É sempre Ele quem vem
à nossa direção e diz: você me ofendeu, mas eu estou disposto a te perdoar. Ele também vem ao nosso encontro e diz: você está perdido por conta das coisas que você faz, mas eu estou disposto a andar com você e te tirar do seu buraco, do fundo do poço de onde você está. E as promessas também não aliviam problemas. As promessas de Deus aqui, elas são reafirmadas, mas isso não faz com que o travesseiro de pedra se transforme em travesseiro de plumas. Isso não faz com que aquele lugar simplesmente se torne um lugar muito confortável e que Deus garanta que a viagem e a estadia em Arã, em Padã Arã, será muito boa. Muito pelo contrário. O tipo de vida que Jacó vai ter lá vai ser muito difícil. Vai ter vários problemas. E assim também conosco. O Senhor reafirma a sua promessa. Que promessas? A promessa de que eis que estarei com vocês até os últimos dias. Os últimos dias das nossas vidas, os últimos dias da terra, da existência, até o juízo. Ou seja, Ele estará conosco. Isso é uma promessa. Como também uma promessa de que Ele vai preparar lugar para nós, para que estejamos com Ele por toda a eternidade. Isso é uma promessa. São essas promessas que Ele nos garante. Não são promessas de fato de uma boa vida aqui necessariamente. Então isso significa que, olha, no mundo teremos aflições. Mas tenham bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Então nisso nós confiamos. Ou seja, temos todas essas promessas benditas, promessas que podem nos dar esperança para o amanhã. Não sermos as pessoas mais pessimistas do mundo. Sabemos que tudo de ruim que acontece um dia terá fim. Mas isso não nos exime de problemas de fato. Na segunda parte, irmãos, nós vemos como Jacó responde ao Senhor. Ele responde ao Senhor com 3 sentimentos, digamos assim, 3 formas de ação. Ele primeiro responde ao Senhor temendo ao Senhor, que é o que ele fala. Ele tem aquele sonho-visão, então é um sonho real, tá? Como se ele fosse despertado no meio do seu sono, para ter uma visão de Deus, uma visitação de Deus. Irmãos, visitações de Deus na Bíblia são muito raras. Milagres na Bíblia são muito raros. Não canso de dizer isso, porque muitas vezes temos a impressão de que a Bíblia é um livro cheio de fantasias, né? De coisas absurdas. Pessoas podem acusar a palavra de Deus assim, mas não é verdade. Grande parte, a maior parte do texto bíblico fala de narrativas extremamente comuns. E aparições de Deus dessa forma são muito raras. Além de Jacó, pouquíssimas outras pessoas tiveram visões de Deus, quanto mais visões em sonho. São muito raras. José, pai de Jesus, é um deles. Essas raríssimas pessoas em toda a história. Quantas pessoas não já viveram no mundo? Quantas tiveram esse privilégio? Pouquíssimas. Mas ele teve esse privilégio, Jacó, e ficou muito assustado, porque era o que ele devia estar mesmo. Com muito temor, porque é o que ele pode ter pensado. E ele pensou certamente: tudo que eu fiz, o Senhor sabe. Ele sabe de tudo que eu fiz. Ele sabe que eu estou saindo da casa do meu pai fugido, para não ser morto pelo meu irmão. Porque eu trapaceei meu pai. Porque eu fiz maldade com meu irmão, aproveitando dele. O Senhor sabe disso. Então cai temor sobre a vida de Jacó. Ele reconhece a sua condição pequena. Por isso que o Senhor muitas vezes nos leva a labirintos. Permite que cheguemos em lugares que, meu Deus, o que é que eu faço agora? Simplesmente a gente fica desolado, sem saber o que fazer. O que a gente faz? Especialmente, porque este é o caso aqui, não aquelas situações que são acidentais, ou não tem nada a ver com necessariamente uma escolha da nossa parte. Mas aqui em especial, situações de perdição, na qual estamos perdidos por conta de atitudes que tomamos, por conta de ações concretas nossas, que muitas vezes nós ouvimos conselhos, pessoas dizendo: fulano, não faz isso está errado, mas você não ouve ninguém.
Você simplesmente está cego com suas posições, com aquilo que você pensa que é o correto, e simplesmente vai em frente. Até que chega um momento em que ela se torna insustentável mesmo. Quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Quantas pessoas, por exemplo, não insistem em namoros, em relacionamentos, né? Em namoros em especial, porque casamento é uma coisa permanente. Mas namoros que podem ser desfeitos sem traumas e sem problemas. Mas quantas pessoas não se prendem a relacionamentos assim e, quando deveriam, na verdade, terminar, dar um basta, para evitar exatamente um casamento ruim na frente, mas está cega por seus sentimentos, por suas convicções. Quantos maus negócios também não são feitos por conta disso, por conta de uma grande usura, uma grande ganância, que não faz a gente enxergar além. Jacó enxergava mais do que seu irmão, mas também não muito. Ele não imaginava que o Senhor ia começar a castigá-las tão de imediato, colocando ele no meio do deserto, colocando ele no meio de uma verdadeira encruzilhada, na qual ele não sabe o que é que pode acontecer com ele. Ele simplesmente tem que confiar no Senhor. Não há mais nada que ele possa fazer. A segunda atitude de Jacó, além do temor de reconhecer a sua pequenez, o quanto que ele é pecador diante de Deus, de um Deus santo e terrível, que se apresenta a ele de uma maneira maravilhosa, fantástica, é de adorar então, adorar em gratidão, porque o Senhor esteve com Jacó e Jacó não foi fulminado, porque esse era o entendimento que se tinha à época. Aqui, irmãos, os patriarcas, eles não tinham um conhecimento pleno de Deus. Esse conhecimento pleno, total de Deus se revelar completamente, só acontece com Jesus. Então, até Jesus, o conhecimento que todos os heróis da fé do Antigo Testamento, os patriarcas, Moisés, os juízes, Josué, os reis, os profetas, as pessoas comuns que tiveram visitação da parte de Deus, elas tiveram ainda um conhecimento incompleto de Deus. Ele é completo apenas em Jesus. Mas esse conhecimento, ele é um conhecimento que vai ampliando-se ao longo do tempo. Aqui, por exemplo, Deus não diz qual é seu nome. A Jacó, a Abraão, a Isaac, nenhum deles sabe qual é o nome de Deus. Tratam Deus como Deus, né? No sentido, ele é o único Deus, ele é Deus, porque nem há outros. Mas Deus tem um nome pessoal, que Deus depois só apresenta a Moisés. Certo? Então ele não tem o conhecimento de fato completo de Deus, mas ainda assim ele sabe que Deus é digno de toda adoração. Então Deus é adorado. Ele pega aquele travesseiro que era símbolo, na verdade, das suas circunstâncias completamente problemáticas, e faz dele um altar. Irmãos, bem-aventurados somos nós, que fizemos isso com os nossos problemas. Pegar aquilo que é símbolo da nossa perdição, daquilo que nos causa dor, e fazer disso um altar para adorar o Senhor. Fazer disso motivo para adorar a Deus, porque naquela circunstância o Senhor nos visitou, o Senhor veio ao nosso encontro e nos socorreu. E a última atitude que ele tem é uma atitude de compromisso. É uma atitude perfeita, a gente vai ver por quê, porque ela nasce de um pontinho ainda de incredulidade e de desconfiança, porque ele diz: se o Senhor for comigo, ora, o Senhor, quando dá a visão e faz as promessas, ele dá uma promessa muito concreta para a situação de Jacó. Então Deus não está alheio àquilo que Jacó está passando naquele momento, muito pelo contrário. Ele diz: olha, eu sei que você está indo para a casa dos seus parentes, você não sabe o que vai acontecer, nem se vai voltar. Então eu estou garantindo a você que você vai e vai voltar a essa terra e vai possuí-la. Você vai voltar para a casa do seu pai, vai ver teu pai vivo. E não vai acontecer nada com você. Só essa palavra de Deus já devia bastar para que ele ficasse seguro, adorasse a Deus e dissesse: muito bem, agora eu tenho ânimo para continuar a minha caminhada, juntar os cacos, né? Sofrer as consequências das minhas atitudes,
sabendo que apesar disso o Senhor está comigo, Ele vai me fazer voltar. Mas ele faz isso com um pouquinho de incredulidade, e ele assume um compromisso que manifesta um pouco isso, mas ele assumir o compromisso com Deus é uma coisa louvável, é algo que deveríamos imitar. Nos comprometer com o Senhor de que jeito? Agora começando a fazer o certo, que aqui é simbolizado pelo dízimo, ou seja, o homem que era ganancioso vai agora tributar louvor a Deus dando dízimo. O dízimo aqui é esse símbolo de que ele vai passar da avareza para a generosidade. Então ele quer e ele vai mudar de vida, ele vai ter essa atitude, esse compromisso de não, Senhor, o Senhor vai andar comigo, se o Senhor for comigo até o final, eu vou mudar, eu vou procurar dar do jeito certo, não importa se vou colher as consequências, eu vou caminhar correto. E aí o que aprendemos com isso, irmãos? Primeiro, você colhe aquilo que planta. A gente já falou. Você colhe aquilo que planta. O Senhor não te exibe de colher os frutos dos seus erros. Ele permite que você escolha para o teu aprendizado, para o teu bem. A palavra de Deus nos diz que quando somos alvo da correção de Deus, somos alvo do amor dele. Repare uma coisa, leia atentamente toda essa parte de Gênesis da história de Esaú e Jacó e perceba que o Senhor em momento nenhum trata com Esaú como um pai corrigindo um filho. Esaú dá um monte de cabeçada, faz um monte de coisa errada e Deus é indiferente, não fala nada. Dá tudo certo para Esaú. Esaú ele caça e vira um homem que faz pilhagem e fica rico assim, fazendo pilhagens em guerras. Está tudo certo para Esaú. Esaú inclusive se torna pai de uma nação. Mas Jacó não. Jacó, que é o filho escolhido para manter a semente da aliança, aquele de quem Jesus virá, este vai ser corrigido, mas vai comer o pão que o próprio Deus vai amassar para ele. Ele vai sofrer muito ainda. Aqui é só o princípio das dores de Jacó. Ele vai sofrer muito. Então o Senhor não nos deixa não colher o que plantamos. Ele também nos forja, isso, no meio da provação. E aí onde o nosso caráter é moldado. Então não desperdice esses momentos de aflição. O teu caráter está sendo moldado aí. Deus está formando o caráter de Jesus nesse momento, quando passamos por dificuldades. E o último, honre os compromissos que você assume. Se você sabe que está colhendo algo ruim porque fez algo errado, passe agora a fazer certo. Não há outro caminho, é este. Anda certo. Não tem outro caminho. Por isso que o apóstolo diz, olha, aquele que roubava não rouba mais. O que ele vai fazer no lugar de roubar? Vai trabalhar e vai aprender a dividir com o próximo, com quem precisa. Pronto. Como é que a gente faz? Santidade não é apenas não fazer coisas. É não fazer o que desagrada a Deus para fazer o que agrada. Por exemplo, é deixar de ser avarento para ser generoso. É deixar de ser infiel para ser fiel. É desse jeito que funciona. Então honra teus compromissos. E por último, irmãos, para a gente concluir, há uma escada para quem está no mais profundo abismo. Numa situação que a gente diga, essa situação é perdida. Nem o Senhor salva. Não há, irmãos. Porque Jesus mesmo é a escada que refaz o caminho para Deus. Lá em João, capítulo 1, do 45 e 51, fala do chamado de Filipe e Natanael. E Filipe fala para Natanael, achamos o Cristo, é Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E Natanael responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Responde com ironia, com sarcasmo. Ao que Filipe diz, vem ver. E aí quando eles vêm, Jesus diz, eis que esse é um israelita em quem não há dolo, não há enganação. Um israelita autêntico, Natanael. Eu te vi ali, quando Filipe te chamou, quando você estava debaixo da figueira. Jesus não tinha visto com os olhos físicos, não estava presente. Mas Natanael então ficou tão embasbacado, tão maravilhado,
que ele diz: Senhor, tu és realmente o Filho de Deus. Ele creu rapidinho, aquele homem cheio de sarcasmo, na primeira demonstração, pequenininho, o aperitivo da parte de Jesus, de seu poder, bem bobinho, né? Só disse onde é que ele estava. Ele não ressuscitou ninguém, curou nenhum cego, não multiplicou pão, mas ele creu. E aí Jesus usa agora, faz a sua ironia, ele diz: só porque eu disse onde você estava, você crê? Você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo no Filho do Homem. Quando Jesus fala isso, ele está lembrando da escada de Jacó. Ele está dizendo: eu sou a escada que Jacó viu. Eu sou aquele que refaz o caminho do céu para a terra. Os anjos de Deus sobem e descem em torno do Filho do Homem, em torno de Jesus. Aquela escada era Deus dizendo, sem Jacó ainda entender. Agora nós entendemos porque temos a revelação completa. Olha, Jacó, muito mais do que herdar essa terra. Quando Deus, por exemplo, diz que ele vai herdar do norte ao sul, de leste a oeste, não é apenas Canaã, ele está falando de todo o planeta. Ele está falando de todo o tamanho do reino de Cristo, que será do tamanho de todo o universo. Estará sob o domínio de um filho de Jacó. Jesus, então, irmãos, ele é a escada que faz o caminho para Deus. Ele é a escada para quem está no mais profundo abismo. Mesmo que tudo pareça perdido, irmãos, confie em Jesus. Entregue sua vida a Ele completamente sem reservas. E Ele de fato transformará. Vamos cantar nessa hora?
todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Irmãos, vamos fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só um aviso, os avisos estão no boletim. Nós estamos lembrando de amanhã, que começa a oração matinal, todas as 6 da manhã até o sábado. Isso? Então, quer vir falar? Eu ainda tenho um recadinho. Irmãos, tenham uma boa semana, Deus abençoe.